Oi, meu povo. Vamos lá, continuar aqui, entendendo a súmula vinculante número 3, né? Vou só recapitular o finalzinho da aula passada. Eu disse para vocês que nós tínhamos uma classificação e essa classificação envolvia doutrina clássica e doutrina moderna. Me coloque simultâneo. Olha, aqui eu tenho uma classificação da doutrina clássica. Quem é o agente público? O agente político, o agente administrativo, o agente honorífico, o agente delegado e o agente credenciado. E a doutrina moderna, o agente político, o militar, o servidor público e o particular em colaboração com o poder público. Aí eu disse para vocês que lá no agente político eu tinha os tops do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e Tribunal de Contas. Aí eu quero que você dê uma atenção especial aqui o pessoal do Tribunal de Contas, ministro e conselheiro, que nós vamos já falar deles, né? E a gente tinha um outro grupo de agentes políticos, que são os agentes políticos com cargo em comissão de natureza política, ou cargo de confiança de natureza política. Aí eu tenho os ministros de Estado, que não tem nada a ver com os ministros do Tribunal de Contas, tá bom? Que são os ministros da Dilma. Os secretários de Estado, os secretários de município e os chefes de gabinete. Então, não confunda. A gente tem os ministros dos tribunais superiores no judiciário, a gente tem os ministros do Tribunal de Contas e a gente tem os ministros de Estado, que são os ministros da Dilma, os ministros que auxiliam o Executivo. Os ministros de Estado são cargos de confiança de natureza política, de livre nomeação, livre exoneração. Os ministros do Tribunal de Contas são agentes políticos do ponto de vista da doutrina. E os ministros dos Tribunais Superiores Judiciários também são agentes políticos. Só que a gente tem um agente administrativo, mais especificamente o servidor público, cargo público. Aí o cargo público pode ser efetivo em comissão. Esse cargo aqui em comissão é de natureza administrativa, não é de natureza política. Eu estou falando de diretor de secretaria nos tribunais, eu estou falando de assessor do desembargador, eu estou falando de chefe de departamento. Então, essas pessoas, assessor de deputado, essas pessoas têm cargo em comissão também, só que de natureza administrativa, desculpe, diferente lá dos cargos em comissão, o cargo de confiança de natureza política. O que foi que eu lhe disse? Que a súmula vinculante número 3, ela só atingiu os cargos em comissão de natureza administrativa. Ela não atingiu os cargos em comissão de natureza política. Aí você me disse que não tinha visto isso. Então eu vou lhe mostrar agora. Vou fazer uma linha para você entender que o próprio STF se perdeu na história, né? Mas aí você vai acabar entendendo. E você tem que entender, obviamente. Então a gente vai para cá, para a súmula vinculante número 3. Olha o que a súmula vinculante número 3 vai lhe dizer. Então nós. Estou simultânea ainda, não estou? Pronto. Só quando eu passar lá para o comparativo é que você me tira da tela, tá certo? Olha o que a súmula vinculante 3 vai lhe dizer. Que agora eu trouxe, né, obviamente. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido de cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou confiança, ou ainda de função gratificada, na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Então, aqui a gente já tem que fazer algumas considerações. Primeiro, a súmula vinculante, ela vai acabar incidindo nos cargos em comissão ou de confiança ou função gratificada que estejam com os companheiros parentes até 3º grau. Professora, eu não entendo muito bem isso, pois deixa eu lhe explicar. Tiago Pacífico me ligando, meu povo, tenha fé. Ou o que é que acontece aqui? Quando eu estou diante de cargo em comissão ou função de confiança, eu estou diante de institutos que vão desenvolver atribuições de chefia, assessoramento ou direção. Deixa eu só colocar aqui no silencioso meu celular. Pronto. Eu estou diante de 2 institutos, onde a Constituição diz, no artigo 37, inciso 5 da Constituição, óbvio, que as atribuições de chefia, assessoramento ou direção, elas vão ser desenvolvidas ou
usando cargo em comissão ou de confiança ou usando função de confiança. Então, toda vida que você está diante de cargo em comissão ou função de confiança é porque ali está sendo desenvolvida uma atribuição ou de chefia, ou de assessoramento, ou de direção. De acordo com a súmula vinculante número 13, esses cargos de confiança ou função de confiança, ou cargo em comissão, né? Eles não podem mais ser dados a parente até terceiro grau, cônjuge ou companheiro. Se chama nepotismo. E aí o STF está tentando combater o nepotismo, o apadrinhamento. Essa súmula também atinge o que nós chamamos de nepotismo cruzado. E o nepotismo cruzado aparece na sua vida bem aqui, ó. Ajuste mediante designações recíprocas. Eu sou juíza do Tribunal de Justiça e eu tenho dentro da minha secretaria de vara o cargo de diretor de secretaria. Aí eu posso nomear para esse cargo, que é um cargo em comissão. Eu posso nomear para esse cargo quem eu quiser, contanto que seja atendido os requisitos lá do Código de Organização Judiciária. Só que fora o Código de Organização Judiciária, hoje eu tenho que atender a súmula vinculante número 13. Eu não posso botar nem cônjuge, nem companheiro, nem parente até terceiro grau na linha reta colateral por afinidade. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho um amigo que é procurador da República e lá ele tem um cargo em comissão, um assessoramento, e eu vou pedir que a gente troque. Eu coloco a filha dele para ser minha diretora de secretaria e ele coloca a minha filha para ser assessora. Isso é nepotismo cruzado, tá bem aqui, ajuste mediante designações recíprocas. Tia Lídia, eu entendi até aí, tá tudo dominado, só que tem um problema. Qual é o problema? Onde é que a súmula está dizendo? Em que momento ela diz que esse cargo em comissão ou função de confiança só atinge um determinado grupo, não atinge? Na realidade, a ementa não diz nada. E aí a gente vai desenvolver uma linha de raciocínio. Ah, então tá bom. Isso aí eu já entendi. Outra coisa, eu não sei essa história de parentesco. Linha reta, linha colateral, linha por afinidade, eu não sei. Pois vamos lá. Vou lhe ajudar. Me tire da tela. Preste atenção aqui, ó. Já fiz até um esqueminha aqui pra você. Eu vou ter aqui o Cebolinha. Aqui, ó. Cebolinha vai ser prefeito de uma cidade. Eu vou ter aqui a Mônica, sua esposa. Tem até um coraçãozinho aqui pra você entender. Esposa de Cebolinha. E aqui, ó, eu fiz uma representaçãozinha aqui, né? Dizendo o Alan que tá certo. Esse símbolozinho aqui. Vou confiar no Alan. Então, aqui eu tenho o Cebolinha aqui, ó. E eu tenho a Mônica aqui. O que é que acontece? Nós vamos analisar a linha de parentesco aqui. Aí eu tenho, ó, linha reta, linha colateral e linha por afinidade. Aqui é bem tranquilo para você. O que é linha reta? Linha reta é essa aqui, ó. Vou até trocar a corzinha aqui para você entender. Linha reta é essa aqui. Ô, negócio difícil, meu pai eterno. Tem que ter muita fé, não tem não? Linha reta é essa, ó. Nós vamos partir sempre dele aqui. Vou até colocar diferente. O Cebolinha, que é o prefeito. Tá aqui a pessoa, né? Então, nós vamos partir dele. Essa é a linha reta, ó. O avô, o pai dele, o filho e o neto. O que é a linha colateral? Linha colateral é a que quebra, porque existe um tronco em comum. Se a gente for analisar a irmã do Cebolinha, o tronco comum entre a irmã e ele é o pai e a mãe. Então, bem aqui há uma quebra. Se a gente for analisar o irmão dele, o irmão do pai dele, aliás, desculpe, aqui a linha comum é o avô e a avó, aí tem uma quebra. Então, os parentes em linha reta são aqueles que a gente tem uma linha só. E os colaterais são os que quebram aqui, porque tem um tronco em comum. No caso do tio do Cebolinha, que é irmão do pai dele, o tronco em comum é o avô e a avó. No caso da irmã dele, o tronco em comum é o pai e a mãe. Aí eu coloquei aqui. Só que eu tenho aqui a Mônica, o cônjuge, que para o Código Civil se torna uma só pessoa. Cônjuge, os cônjuges. A mãe da Mônica é parente da Mônica em linha reta. Por Cebolinha, ela é parente por afinidade.
O irmão da Mônica já é parente da Mônica na linha colateral. Por Cebolinha é afinidade. O filho do irmão, que aqui seria o cunhado. Esse nome aqui ficou horrível, né? Deixa eu ajeitar. Não vai apagar. Tem que ter fé, viu? O filho do cunhado aqui, que é o irmão da Mônica, cunhado de Cebolinha, seria parente por afinidade. Então, você já sabe o que é linha reta, um tronco só. Você já sabe o que é colateral, quando eu tenho um tronco em comum. E a afinidade é sempre do cônjuge. Os afins aqui, ó, são os parentes da esposa, que é a Mônica. Pronto, já entendi. Linha reta, colateral por afinidade. Agora, vamos entender o grau. O que é que acontece? Quando você for contar o grau, primeiras linhas retas, você cobre o Cebolinha, você não conta do Cebolinha. Você conta o próximo. Então, o pai dele, ó, é parente em primeiro grau na linha reta dele. Porque daqui pra cá eu tenho uma bolinha. O avô dele já é parente em segundo grau na linha reta. Porque eu tenho... Não conta dele, viu? Conta o pai uma bolinha, o avô duas bolinhas. Então, segundo grau. Então, eu tenho o pai e o avô parentes em segundo grau na linha reta. Agora, vamos descer o filho. Daqui pra cá eu tenho uma bolinha, que é o filho. Aí, o filho é parente também em primeiro grau na linha reta. E o neto do Cebolinha é parente em segundo grau na linha reta. Então, você já sabe que aqui vai até bisavô e aqui vai até bisneto, né? Que lá é sempre terceiro grau. Pronto, Lídia, que eu já entendi. Agora, os colaterais. O que é que acontece com o colateral? Você vai contar e você vai contar com tronco em comum. O que é que a irmã... Qual é o grau de parentesco da irmã do Cebolinha? Obviamente com ele. Você vai até o tronco comum, que é o pai e a mãe. Aí aqui tem 1 grau. Aí você quebra a linha. Aí aqui tem 2 graus. Então, a irmã do Cebolinha, ela é parente em segundo grau de Cebolinha. Só que já não é mais na linha reta, já é na linha colateral. Professora, pelo amor de Deus, me desorientei. Pois presta atenção. Eu tenho o Cebolinha aqui e eu tenho a irmã dele aqui. Qual é o tronco comum deles dois? O pai. Então, você tem que subir até o pai, aqui, deles, e depois descer para a irmã. Então, qual é o tronco comum, pai? Você vai daqui pra cá contra uma bolinha. Aí quebra, vem pra cá, irmã, segunda bolinha. Então, o segundo quadradinho, vamos mais usar a bolinha não, que eu botei foi quadrado. Então, daqui, ó, daqui pra cá tem 1 grau, daqui pra cá 2. Só que aqui já não é mais linha reta, aqui é colateral. Então, ele é segundo grau colateral. E o filho da irmã, que na realidade é o quê? É sobrinho do Cebolinha. Qual é o grau dele? Qual é o tronco em comum deles? Novamente, o pai de Cebolinha. Então, você sobe 1, 2, 3. Então, ele é parente em terceiro grau. O sobrinho, que é filho da irmã, é parente em terceiro grau. Tia Lídia, eu já tô entendendo quase tudo, tenha fé. Aí, ó, vamos agora pro tio do Cebolinha, que é irmão do pai dele. Qual é o tronco comum? É o pai? Não, não é o tronco comum do pai, não. Aqui é o avô, o tronco comum, porque é bem aqui que se abre aqui o tronco. Então, a gente sobe 1, 2, 3. Então, o tio também é parente em terceiro grau na linha colateral. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esses aqui, avô, pai, filho e neto na linha reta. Onde eu tenho um tronco em comum que eu quebro, eu tenho linha colateral. Aí, eu tenho que subir até o tronco em comum para poder contar. E eu ainda tenho por afinidade. Preste atenção aqui. A mãe da Mônica é sogra do Cebolinha. Você conta os graus partindo da Mônica. Aí você não vai dizer que é reta e colateral. Você vai dizer que é por afinidade. A mãe da Mônica é primeiro grau em linha reta. Consequentemente, ela é primeiro grau por afinidade por Cebolinha. Porque já que eles são um só por direito civil, né? A irmã da Mônica, que é cunhada de Cebolinha, ela é segundo grau em linha colateral. Porque aí tem 1, 2 para Mônica, né? Mônica. 1, 2. Pra Mônica, ela é segundo grau colateral. Por Cebolinha, ela é segundo grau por afinidade. O filho da irmã da Mônica, que é cunhada do Cebolinha, ele já é terceiro grau. Só que por afinidade, porque você vem pra cá, 1, 2, 3. Pronto, você já achou aí o povo. O que é que o nepotismo, o combate ao nepotismo proíbe? O que é que a súmula vinculante proíbe?
número 13 proíbe. Ela proíbe a nomeação para esse grupo aqui, e mais bisneto e bisavô, que não coube aqui, né? Para cargo em comissão e para função de confiança, até terceiro grau. Então, entra tio, entra o sobrinho, entra o filho do cunhado e o resto, obviamente, né? Então, a Mônica não pode ter cargo em comissão ou de confiança e função de confiança, nem sogro, nem cunhado, nem filho de cunhado, nem pai, nem avô, nem filho, nem neto, nem tio, nem irmão, nem sobrinho, que é o filho da irmã, tá certo? Então, a súmula vinculante pega esse povo. Ai, professora, eu tô começando a entender tudo. Só que tem um porém, minha gente. Tenha fé. Presta atenção. Ele diz, ó, que viola a Constituição. Nomeação de cônjuge, de companheiro e de parente em linha reta, que você já sabe quem é, colateral você já sabe quem é, por afinidade até terceiro grau. Pronto, professora. Só que tem um detalhe importantíssimo. Deixa eu voltar aqui. Só que tem um detalhe importantíssimo na nossa vida. Qual é o detalhe importantíssimo na nossa vida? A senhora me disse que tinha gente aqui que não incidia a súmula vinculante. É verdade. Aí agora a gente começa. Preste atenção nas lambanças do STF. Vixe, tia, ele diz isso do STF? Não, é mesmo. Posso dizer isso do STF? Não, tenha fé. Ó, STF. Eu vou ter aqui, ó. Primeira decisão, súmula vinculante número 13, que aí você já sabe. Segunda decisão e terceira decisão. Olha o desmanteio, a esculhambação. E essa semana o presidente do STF disse que vai rever essa súmula, né? Porque ela tá pior do que a Constituição, de tão emendada que ela tá. Então, a gente já fez essa análise, súmula vinculante número 13. Pronto, professora, estou entendendo tudo. Só que tem um pequeno detalhe, pode me voltar, colocar simultâneo aí. Só que tem um pequeno detalhe. A senhora me disse que a súmula vinculante número 13 só atingia esse grupo, não atingia esse grupo aqui. Os agentes políticos. Quem foi que disse isso? O próprio STF, que é o que nós vamos analisar agora. Você já sabe quem é cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau, e aí você vai analisar agora. Quando o STF fez a súmula vinculante número 13, começou a confusão. Por quê? Porque o povo, especialmente o executivo, não aceitava que os seus cônjuges, companheiro ou parente não trabalhasse mais com eles. E aí começou um rebuliço, analisando que tinha que ser parente, porque parente é a única pessoa que a gente confia, e ppp, papapá, papapá, papapá. STF voltou atrás. Foi interpretar a própria súmula. Aqui mesmo ele já tinha falado na discussão, né? Que aqui só aparece a emenda. Aí ele foi interpretar a própria súmula. Aí vamos lá para a reclamação. Ele julgou um recurso extraordinário e depois ele julgou a reclamação, que é a reclamação que a gente vai analisar agora. Preste atenção nessa esculhambação. Agentes políticos e a súmula vinculante número 13. Olha o que é que o STF vai lhe dizer aqui. Súmula vinculante número 13 e agente político. Reclamação 6650. O tribunal, por maioria, negou o provimento a agravo regimental interposto contra a decisão que deferira pedido de liminar em reclamação na qual se impugna, sob a alegação de afronta à súmula vinculante número 13, decisão proferida em ação popular, um cidadão aqui reclamando do STF, de uma atuação, né, que envolve uma súmula do STF, desculpa, que suspender o ato de nomeação do reclamante, irmão do governador do Paraná. Preste atenção nesse governador do Paraná, porque é impressionante, tudo vai girar em torno dele. Para o cargo de secretário estadual de transportes. Decreto estadual 33. Vale, isso aqui tá errado. Deixa eu ajeitar isso aqui. Peraí, meu povo, tenha fé. Não sei mais nem mexer aqui, meu povo. Tô extremamente desorientada. Pronto. Pronto. Pronto.
Decreto estadual, era para esse Ezinho aqui, tinha que ser maiúsculo. Não vou mais voltar, não. Decreto estadual 33, vai ficar feio, apague. Decreto estadual 3348/2008. Entendeu-se irretocável a decisão recorrida, reportando-se ao que foi decidido no recurso extraordinário 579.951 de 19 de setembro de 2008, asseverou-se que a nomeação de parentes para cargos políticos não implica ofensa aos princípios que regem a administração pública em face de sua natureza eminentemente política e que nos termos da súmula vinculante número 13, as nomeações para cargo político não estão compreendidas nas hipóteses nela elencadas. Professora, eu não acredito nisso, não. Nem eu acreditei. O STF deu um tiro no pé, professora, com certeza absolutíssima. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente abriu uma brecha, um espaço, um buraco do tamanho... Deixa eu botar aqui, meu povo, que eu já estou me desorientando. Por que é que eu não troco essa cor? Meu Deus, meu Deus. Pronto. Tamanho do mundo. Ele disse que a súmula vinculante número 13 não atingia os cargos de natureza eminentemente política. Ai, professora, agora foi que eu entendi. Foi este recurso extraordinário, foi, e esta dita reclamação, a 6650. Então, ó, lá vai. Reclamação 6650. Preste atenção nisso aqui. Aqui, ele fez uma separação. Cargos de natureza política. Cargos de natureza administrativa. A súmula vinculante número 3 só incide nos cargos em comissão de confiança de natureza o quê? Administrativa. Não incide nos cargos de natureza política. Agora eu entendi, professora, pois tenha fé. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Quem é que é agente político que tem cargo político? Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Preste atenção nisso aqui, ministro e conselheiro. Mas, cargos políticos, agente político com cargo de confiança, o cargo de comissão de natureza política. Ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município, chefe de gabinete. Na hora que o STF julgou o recurso extraordinário e a reclamação e abriu brecha para esse grupo aqui pode ter parente. Por isso que existe esposa de prefeito sendo secretário da Ação Social. Por isso que existe irmão de governador sendo chefe de gabinete. Vamos nem dar nome, né? Para não ter problema aqui no vídeo. Por isso que a gente tem todo esse grupo aqui, esse povo aqui todinho, meu povo, podendo trabalhar dentro de prefeitura, podendo trabalhar dentro de gabinete, podendo trabalhar no executivo estadual, no federal. Por quê? Porque a súmula vinculante não incide nesse povo. Então, aqui pode trabalhar todo mundo. Pode trabalhar tio, pode trabalhar irmão, pode trabalhar cunhado, filho de cunhado, sobrinho, avô, pai, sogro, filho, neto, qualquer criatura. Por quê? Porque a súmula vinculante número 3 não incide nos cargos de natureza política. Que você já sabe, porque você voltou aqui comigo, e sabe que esse povo aqui é agente político, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas os agentes políticos com cargo em comissão de natureza política. Pronto, professor, agora eu estou entendendo tudo. Vamos ver se você está entendendo tudo. O que foi que aconteceu? Eu pedi para você prestar atenção no governador do Paraná, que foi o governador do Paraná que nomeou o irmão. O irmão foi nomeado para ser secretário estadual. O secretário estadual, tá bem aqui, ó, secretário estadual, tá vendo? Aqui, ó, secretário estadual. Então, ele é um agente político. Então, pode ser parente, né? Cônjuge, companheiro ou parente. O governador, extremamente inteligente, pensou que, ó, o STF disse no recurso extraordinário na reclamação que eu posso botar cônjuge ou companheiro ou parente até 3º grau nos cargos de natureza política. Quem é agente político? Quem está no Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Mas, sinalzinho demais,
os agentes políticos que têm cargo de confiança na natureza política. Então, aqui não tem problema de ser cônjuge, companheiro ou parente. Ele pensou errado, pensou não. Sabe o que ele fez? Nomeou o irmão dele para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Professora, pelo amor de Deus, não acredito não, porra, acredito, tenha fé. Nomeou para ser conselheiro do Tribunal de Contas, porque lá no Tribunal de Contas a gente tem um grupo que vai entrar porque é auditor ou membro do Ministério Público que vai virar conselheiro, um grupo que é nomeado pelo Legislativo, um grupo que é nomeado pelo Executivo, não é isso? Então, eu tenho um grupo lá dentro do Tribunal de Contas que é nomeado pelo Executivo. E é uma nomeação livre. E o governador do Paraná, que já tinha nomeado o irmão para ser secretário estadual de transporte, resolveu, o governador do Paraná, nomear o irmão para ser conselheiro do Tribunal de Contas. E ele não pensou errado. Porque ele disse, olha, o conselheiro é um cargo de natureza política, ele é um agente político. Eu vou nomear o conselheiro para ser, o meu irmão para ser conselheiro. Óbvio, é óbvio. Ele pensou errado? Não, pela cabeça do STF. O STF foi que não se tocou disso. Quando o irmão foi nomeado para ser conselheiro, lá vai outra ação para o STF. Não pode, porque aí o irmão dele ia ficar no meio do mundo. Por quê? Porque aí todo mundo ia nomear cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para ser do Tribunal de Contas. Consequentemente, isso é uma coisa óbvia. Eu não estou acusando ninguém. As contas não iam ser desaprovadas. Quem é que ia desaprovar as contas dos seus parentes? Tenha fé. Lá vai o STF. O abacaxi grande na mão do STF. E agora, o que é que a gente faz? Porque a gente disse que a súmula vinculante número 13 não atingia os cargos de natureza política. E conselheiro, segundo a doutrina clássica e a moderna, com exceção da de Pietro, né? E o Celso também anda meio estressado com isso, entende que isso é cargo de natureza política. Lá vem o STF. Nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Qual é o jeito? Vamos desclassificar o conselheiro. O conselheiro do Tribunal de Contas não pode mais ser agente político. Presta atenção. Professora, eu já estou desorientada. E eu, quando vi isso aqui? Eu tenho fé que dá certo. Pronto. Ó, nomeação para cargo de conselheiro do TCE. STF, reclamação 6702. Julgamento, 4 de março de 2009. Aqui, ó, foi em 2008, tá vendo? Isso aqui, 2008, abrindo espaço aqui para a súmula vinculante não incidir sobre os agentes políticos. Aí em março, lá vem o ribuliço. Ementa, agravo regimentar e reclamação constitucional. Denegação de liminar, ato decisório contrário à súmula vinculante número 13 do STF, nepotismo, nomeação para exercício de cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. De novo, professor, de novo. Natureza administrativa do cargo, visto no procedimento de escolha, votação aberta, aparente compatibilidade com a sistemática da Constituição. Preste atenção que bem aqui ele disse, ó, que o ato... Deixa eu limpar isso aqui para você. Que o ato, ó, é contrário à súmula vinculante número 13. E aí foi feita nomeação para cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o irmão do governador. Aí vamos nós. A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Aí tinha outras coisas aqui, eu pulei o 2 e aliás, tinha outras coisas que eu botei aqui. O cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná reveste-se à primeira vista de natureza administrativa, uma vez que exerce a função de auxiliar do controle da administração pública. Aparente ocorrência dos riscos que maculam o processo de escolha por parte da Assembleia Legislativa Paranaense. À luz do princípio da simetria, Paraná, isso aí não nos interessa. O que é que eu quero que você entenda? Qual foi a saída que o STF encontrou? Ele desclassificou, vou até pintar, ele desclassificou o cargo de conselheiro para não deixar, obviamente, aqui, o irmão do governador
ser o conselheiro, tá certo? Então, o cargo de conselheiro passou a ser cargo de natureza administrativa. Aí, ó, incidiu na súmula vinculante número 13. Foi o que eu tirei, aquele parênteses. Então, aqui, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui a reclamação 6702 do STF. E aí, o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas passa a ser um cargo de natureza administrativa e, consequentemente, a súmula vinculante número 13 incide sobre ele. Valha, professora, que desmantelo foi esse? Foi. O pior não é esse desmantelo. O pior, aí, ó, o pior é que o CESFA perguntou isso umas 500 vezes ano passado. A FCC já vai perguntar. Esse cargo de conselheiro passa a ser agora, ó, de natureza o quê? Administrativa. Professora, eu estou desorientada. E eu? Quer dizer, professor, que resumindo aqui, a súmula vinculante número 13 incide sobre os cargos em comissão de natureza administrativa? Exatamente. Aí você tem aí diretor de secretaria, assessor de desembargador, assessor de deputado, secretário de prefeito. Incide sobre os conselheiros, porque agora o cargo de conselheiro é de natureza administrativa, não é mais natureza política. Mas não incide nos cargos de confiança de natureza política. Ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município e chefe de gabinete. Exatamente. Se desorientou, tenha fé que nós vamos fazer questões agora, tá bom? Vá tomar uma água, a gente volta já. Um grande abraço pra você, tenha fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.